Boa tarde, está no ar os donos da bola desta sexta-feira. Eu já estou acostumado a abrir o programa e chamar o João Batista Filho da Central Band do Esporte. Hoje vai ser um pouco diferente, porque o João Batista Filho está acompanhando o treinamento do Grêmio que aconteceu nessa manhã. Fala aí, João. Bom dia. Tudo bem? Boa tarde já, né? Já tá boa tarde, eu não almocei, mas enfim, boa tarde para todo mundo que tá no estúdio. O técnico Renato fez um treino com portões fechados aqui no CT Luiz Carvalho e não revelou para a imprensa o time que vai jogar. Mas como ele tem muitos desfalques, incluindo Pedro Rocha, Luan, a tendência é que Fernandinho atue na ponta esquerda e Everton seja deslocado para que seja um centroavante, ou pelo menos atue nessa função que ele já jogou na base. E na sequência nós também vamos ouvir o técnico Renato Portaluppi, que já conversou conosco e voltou a falar da estátua, que parece estar começando a sair do papel, a estátua na arena. Tem muito assunto para abordar hoje, né? O time do Grêmio está se montando para o duelo desse final de semana contra o São José, a estátua do Renato, a contratação do Inter, mas o Inter também entra em campo. A gente vai começar abordando por esse viés, então. O Internacional que entra em campo no final de semana com um compromisso muito forte. Ainda não venceu, busca a primeira vitória no Gauchão. Se não vencer o Passo Fundo, o Inter entrará para a história recente do campeonato com o pior início dos últimos 10 anos. Dizem que em time que está ganhando, não se mexe. Deve ser por isso que o técnico Antônio Carlos Zago não para de promover mudanças no Internacional. Ok, na Primeira Liga e na Copa do Brasil, o Colorado já conquistou vitórias. Mas no Gauchão, das 3 partidas disputadas até aqui, foram 2 empates e 1 derrota. Temos que ter tranquilidade para trabalhar, temos que fazer com que as coisas melhorem a cada dia. O importante é nós seguirmos em cima daquilo que planejamos no início. E o pior é que esta não é uma situação inédita na história do clube. Em 2007, logo após ter sido campeão do mundo, o Inter colocou um time B nas primeiras rodadas do Gauchão. Resultado: empate em 0-0 com o Novo Hamburgo em Cidreira, derrota de 3-1 para a Ubra em Canoas e nova derrota pelo mesmo placar para o Santa Cruz em Santa Cruz do Sul. A vitória só apareceu justamente no 4º jogo, 2-1 contra o Glória em Porto Alegre. O desfecho, no entanto, não foi bom. Pela péssima largada no estadual, o time treinado por Abel Braga acabaria eliminado na primeira fase do torneio estadual. O atual momento colorado pode até não ter muita relação com o passado, mas é bom ficar esperto. Até porque se não vencer o Passo Fundo neste domingo, o time de 2017 passa a ostentar a pior campanha do Inter em campeonatos gaúchos nos últimos 10 anos. Me preocupa porque eu estou fazendo parte dessa história, né? Uma história talvez, principalmente nesse início, não tão boa como todos esperavam, mas é o início de um trabalho. Classificar, nós vamos classificar. Isso aí eu aposto, né, com qualquer um. Então tá combinado. Não se faz mais comparações, desde que o Inter busque a vitória neste final de semana. Sabe que eu até concordo com o Zago, essa não é a posição definitiva do Inter na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho. Mas ontem fiz esse questionamento ao Charles, meio-campista do Internacional, volante, o Príncipe Charles. Né? E ele disse o seguinte, já tá na hora de ganhar, né? Tá na hora de ganhar do Passo Fundo, de reagir no Campeonato Gaúcho. E aí eu concordo também com o Charles. Não sei a opinião de vocês. Podemos começar? Vai lá, Davi, Luciano Davi. Não é, as pessoas ficam começando que eu tenho que começar, eu não quero. Ele quer ficar por último, mas ele fala por todo mundo. Eu quero dizer bem claro para vocês. O Ribeiro já começou. Eu sou aqui o mais humilde da bancada. Entendeu? Aliás, eu uso as chinelas da Sandálias ou sandálias? É chinelo porque eu sou pobre, né? Sou da CB, entendeu? Então é o seguinte, eu uso chinelo. Não chora que Deus castiga. Não chora que Deus castiga. Olha lá, o Luciano Davi pegou a ficha 1, fala Luciano Davi. Vamos falar de futebol, hein? Se nós formos analisar a importância dos campeonatos Copa do Brasil, Gauchão e Primeira Liga, o Internacional venceu o jogo da Copa do Brasil, por óbvio que era um time fraquíssimo, né? Não gostei muito do que vi lá. Com relação ao Gauchão, por estar há 6 anos com a hegemonia, com a taça do Gauchão na mão, preocupa, né, o início de campeonato. Eu acho que preocupa um pouco, mas não tem a menor dúvida, o Internacional classifica e aí ele vai passar
já a partir de... Depende muito da questão do Grenal também, né? O Grenal, de novo, vai ser um divisorzinho de águas aí para qualquer um dos dois times. É na Arena. É na Arena, isso. Mas a partir do Grenal, eu acho que a gente consegue ter uma noção um pouquinho maior da montagem de time que o Internacional está fazendo. Eu tenho estranhado muito nas redes sociais, na imprensa como um todo, a crítica que está se fazendo com relação ao início dessa gestão. É verdade. Vamos lembrar uma coisa. O Internacional caiu para a segunda divisão o ano passado. O Internacional começou financeiramente quebrado em função da gestão do ano passado. Não estou fazendo defesa nenhuma à atual gestão, até porque não participo dela. Não participo da gestão do Marcelo Medeiros. Nós hoje somos integrantes do Conselho Deliberativo do Internacional, mas acho que é exagerada a forma como vem se cobrando um início de temporada. Tem gente já querendo derrubar o Zago. Tem razão, tem que dar tempo mesmo para a nova gestão, para o novo treinador. A cobrança em cima do treinador também é exagerada. Mas ele termos de resultado. Mas ele agora pode o ser Campeonato cobrado. Gaúcho... Cobrado sim. Foi? Ele não, pode ser cobrado. Não, deve ser cobrado. Eu acho assim, ó, que é um exagero hoje tu querer, como se vê em rede social, a saída do técnico. Isso que eu estou me referindo. Isso eu acho um exagero. Agora, algumas coisas ele acerta e outras ele erra. É que é uma transformação total do Internacional. Tem novas contratações, tem jogadores que vêm aí, vem o William Potker, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o importante que eu vejo, independente de competição, é o desempenho em todas elas. Independente se na Primeira Liga é 100%, no Campeonato Gaúcho não ganha, mas o desempenho do Internacional, porque os jogos são em sequência. Sim. E eu vejo uma pequena evolução sim, porque saem jogadores, entram outros, o Valdívia entrou no último jogo, o Brenner também entrou, já fazendo gols, é uma evolução nesse sentido. Eu repito, vou ser repetitivo, falta aquela peça no meio de campo ali, já tem Dourado, tem o garoto Príncipe, que o Ribeiro não gosta, e tem o D'Alessandro, falta outra peça. Tentou o Carlinhos, no último jogo não funcionou. É por aí que o Internacional vai buscando seu time. Vai, Daniel. Eu acho que o Inter precisa de duas, seguindo a linha do Caco, o Inter precisa de duas peças no meio de campo. Mas que barbaridade. Deixa só completar. O parceiro do D'Alessandro e o reserva do D'Alessandro. Quantos jogadores eu acho que o Inter precisa... Quantos jogadores desses dois? Alô, Marcelo Medeiros. Alô, Marcelo Medeiros. Não, mas em relação à titularidade, eu acho que precisa um jogador também. Vou ficar satisfeito, entendeu? Então o senhor tem que contratar 60 jogadores. Não é isso, Ribeiro. Contrato 60, até tirei os óculos que me deixam meio... Agora estou melhor. Contrato 60. Vocês querem o quê? O que vocês querem? Que o grupo seja inchado? Contrata 2 por semana? Que realidade é essa? Tu sabe por que o grupo do Internacional hoje está inchado? Porque o Inter ficou com alguns jogadores ano passado que fracassaram e que há a intenção de negociar e que o Inter até agora não conseguiu negociar e que o técnico vai testando a melhor formação para achar um time. Depois que ele definir o time, o grupo do Internacional já não vai ficar tão inchado assim. Só deixa eu citar, Ribeiro. Como é que vai inchar? A gente está vendo imagens, ali. Enquanto a gente está debatendo, tem imagens de Inter e Passo Fundo, o último duelo dessas duas equipes que vão se enfrentar mais uma vez agora domingo. O último duelo em Passo Fundo foi em 2014, o Inter treinado pelo Abel Braga, venceu com gols de Ailon e Murilo. Era o Inter sub-23, né? E o Ramazotti marcou o gol do Passo Fundo, são as imagens que a gente está vendo. Mas não há inchaço, Ribeiro. O próprio Ailon que está sendo citado aí, está saindo para vir outros jogadores. Há uma troca de jogadores, não há inchaço. Eu acho que essas trocas essas mudanças que estão sendo feitas em determinados setores do futebol do Internacional, elas estão sendo extremamente bem localizadas. Eu também acho. Esse assunto do Potker aí, que parece que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos lá, muito mais do que a chegada dele, também é a saída do Bob. Do Bob, né? Então, quer dizer, todo mundo criticava esse jogador, ninguém aceitava ele para o tamanho do Internacional. Eu acho que foi uma grande atitude da direção ter feito essa movimentação. Tem treino agora de tarde no CT Parque Gigante e aí, claro, o Antônio Carlos Zago vai começar a desenhar o time do Inter para esse confronto contra o Passo Fundo que acontece fora de casa no final de semana. Fala, que eu observando o grupo internacional, eu vou dizer assim, eu me lembro que ano passado eu dizia, e que bom que as pessoas depois acabaram concordando, né? Que o Internacional tinha muitos jogadores para a mesma função, para o mesmo corredor, para o mesmo espaço de campo, né? O que eu vejo agora é que eu acho que foi boa a contratação do Potker, tá? E talvez até a do Cirino possa acrescentar realmente. Mas chega. Pro ataque? Não, chega. O Inter só precisa de uma coisa agora. É zagueiro.
Um zagueiro. Eu vou te fazer uma pergunta, zagueiro. Chega. E aí diz pro seu... Volante não precisa pro banco. Não precisa mais. Chega de volante. Precisa, Ribeiro. Não tem. Então, Internacional, eu só quero te lembrar... Quem é da base que pode jogar como volante? Eu só quero lembrar que o Internacional está se desfazendo de 2 volantes. 2. Que bom. Eduardo Henrique, Vai pro Atlético. que vai para o Atlético Paranaense na negociação com o Cirino, e o Bob, que foi para a Ponte Preta. Tem o Fabinho, voltou. O grupo está inchado. Tem. Em uma semana, 3 saíram do Internacional, Ailon e os 2 volantes. Então, em uma semana. E olha o que tem de jogador do meio pra frente. Mas não é tu mesmo, Ribeiro, que questiona o Charles. Vai deixar o Charles jogar, então? Quem é a opção do Charles? Eu fiz uma pergunta pro Ribeiro. Me dá a meia cancha do Inter, me dá os 4 homens de meia cancha, os volantes e os reservas. Te dou 3 meia cancha. Não, me dá 4 e os reservas. É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e os reservas. O time do Inter hoje, tá? Dourado, o Charles, que pra vocês é príncipe aí, tá? D'Alessandro, Valdívia... E aí tu pode escolher qualquer um. Tá, ok. Reserva para eles. Reserva pro D'Alessandro e pros 2 volantes. Tem Fabinho. Tá? Não é volante? Anselmo. Fabinho Dourado. Anselmo não é volante? É volante, tá? Pô, do meio pra frente, de novo, 500 jogadores que o Inter tem, né? Tu viu como é que é? Eu não sei. Aí o Ribeiro fala que o grupo do Internacional tá inchado, né? O Inter tinha de reserva Anselmo, Fabinho, Eduardo Henrique, não consumado ainda a negociação, evidentemente, mas o Internacional está tratando. Eduardo Henrique e o Bob. Já tinha 4 na reserva, agora tem 2. E aí tu quer mais o quê? Tem 2. Esse é o processo que comprova que hoje o grupo do Internacional ele está um pouco mais inchado, mas vai ter gente saindo no decorrer da temporada. Nós já vamos voltar a falar sobre o Internacional. Já vamos voltar a falar do Internacional e falar sobre a contratação de William Potker. Fernando Bob já foi para Ponte Preta. É um assunto que a gente já vai abordar. Só deixa eu chamar o João Batista Filho. Está ao vivo lá no CT Luiz Carvalho. Acompanhou a manhã de treinamentos do Grêmio. Vamos agora para o lado azul. O Grêmio também entra em campo no final de semana contra o São José. E o Renato já tem o time na cachola, João? Ele sabe qual vai ser a equipe, Felipe Duarte, mas não quis confirmar na sua entrevista coletiva quais serão os jogadores, e o treino de hoje pela manhã foi com portões fechados. Sim, é jogo contra o São José, mas devido aos desfalques, o técnico Renato Portaluppi resolveu fechar e não mostrar para a imprensa quais serão os atletas. A tendência, a gente está colocando um feedback de repórter, junto com um pouquinho de informação também, é que se joga, ele coloque pela ponta esquerda o Fernandinho e aí no ataque o Everton, fazendo uma função mais de centroavante. Ele já jogou assim na base até um outro jogo com a camisa profissional do Tricolor. E aí ficaria do meio para frente Jailson Maicon, os 2 volantes, na ponta direita Ramiro, Miller Bolanhos naquela função centralizada e Fernandinho na ponta esquerda, o Everton fazendo o falso 9, como a gente fala, a função que é do Luan no comando de ataque. Mas o técnico Renato Portaluppi falou na sua entrevista coletiva sobre esse mistério na escalação tricolor. O jogador que está no grupo do Grêmio, ele tem que estar preparado, porque independente de quem quer que seja, ele a qualquer momento ele pode começar, pode entrar numa partida, pode começar próximo, então ele tem que estar preparado. Então, basicamente, a equipe que vai começar o jogo de domingo já foi treinada, está na minha cabeça, e cabe a qualquer jogador que entrar em campo procurar mostrar o porquê que ele está no grupo do Grêmio. É uma grande oportunidade para todos eles. Tá aí o Renato Portaluppi que fez o mistério conforme a gente acabou comentando. O detalhe é o seguinte, tá? Algumas situações sobre os treinamentos. Maxi Rodrigues novamente treinando bem, fez gol hoje na atividade, claro, com campo reduzido quando a imprensa pôde observar, mas ele dificilmente ganha oportunidades por aqui nos jogos. Léo Moura, ontem o colega Marcelo Salzano da Rádio Bandeirantes acompanhava o Léo Moura nas cobranças de faltas. De 10 oportunidades, marcou 8 gols de faltas. Foi muito bem o Léo Moura no seu treinamento. O Renato Portaluppi, depois da sua entrevista, falou sobre outro assunto que rende muita coisa por aqui, que se fala bastante. A estátua na arena. Eu até tentei o contato com o presidente Romildo para repercutir isso, mas o presidente acabou não conseguindo me atender e não retornou minhas mensagens. Mas o Renato ficou sabendo que um grupo de torcedores do Grêmio se reuniu e foi até um artista plástico
plástico do Rio de Janeiro tentar fazer uma estátua para ele. Esse artista plástico cobrou R$80 mil. E agora existe até uma vaquinha rolando na internet para que o dinheiro seja arrecadado. Renato novamente falou sobre a sua estátua na Arena. Fico muito feliz, né? Até porque eu já havia pedido para o presidente. Agora é uma decisão. O dinheiro não é problema. Os 80 mil a gente levanta rapidinho. A torcida levanta, no caso, né? Não quer que eu... A minha parte eu já fiz, ajudando a dar o título. O mais importante é o conselho do Grêmio, o presidente, junto com a diretoria, darem ok. Se esse dinheiro for o problema, não vai ser mais problema, não. De um lado ou do outro ele sai. Entendeu? O único problema que eu acho que é entre aspas, é o conselho do Grêmio, presidente, juntamente com a diretoria, são eles que mandam no clube, eles aceitarem realmente essa estátua. Eu, de minha parte, eu dou meu voto que sim, né? Mas são eles que decidem, eles que mandam no clube. Tá aí o técnico Renato Portaluppi falando também sobre a sua estátua. Repito, a gente ainda não tem um posicionamento oficial da direção do Grêmio sobre esse assunto. Para fechar, amanhã o último treinamento na Arena e aí começa a concentração e 2 jogadores estão de saída. Aliás, um já até saiu. Yuri Mamute foi para o Cazaquistão. O jogador foi emprestado por uma temporada, vai jogar junto com o Cassiano, Vitor Júnior, nesse time do Cazaquistão. E Lucas Coelho está sendo liberado para procurar clube. O Avaí é um dos interessados. Felipe. Tá certo. Aqui, ó, com relação à estátua, Renato, ó, para aí. Não, brincadeiras à parte, o Renato merece uma estátua, gente. O que você quer dizer com isso aí? Quer dizer o quê? Que o Renato merece uma estátua. Entrar na vaquinha, Felipe, entrar na vaquinha. Eu ia entrar na vaquinha, o Renato merece a estátua. Tem que botar a estátua do Renato lá na Arena. Tá, então... É o maior jogador da história, Ribeiro. Merece, em vida, merece ver a estátua dele, ser homenageado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, como é que eu penso esse assunto. E eu vou tentar me expressar de forma correta, porque lá na Rádio Bandeirantes, durante o apito final, eu fui... quase linchado. Não, né? Tu foi regado pelo Zé Aldo. Ao vivo. Porque ele, na minha opinião, não entendeu o que eu quis dizer. Então eu vou tentar ver se vocês entendem, especialmente o telespectador. Assim, ó. Até 1h30, tá, Ribeiro? Não, eu vou tentar ser objetivo. Mas para isso vocês têm que me ajudar. E entender. O Renato merece a estátua. Ponto. Entenderam? Sim. Entendeu? O Renato merece a estátua. Ponto. O Grêmio tem que fazer uma estátua só pro Renato? Não. Por quê? Primeiro, o Grêmio não é só o Renato. O Grêmio é muito grande. A história do Grêmio é muito maior que a do Renato. Outra coisa, além do Renato, que é sim o mais importante, ponto, o Grêmio tem outros personagens da sua história que igual mereceriam uma estátua. Eu acho, e aí depois eu posso até generalizar, se vocês quiserem, tá, Davi? Posso até generalizar. Eu acho que um clube do tamanho do Grêmio não pode jamais ter uma estátua com uma pessoa representando a grandeza do clube. Não pode. Por quê? Porque isso vai representar, e o que parece é o mais importante do que é, muitas vezes, que o Grêmio só viveu do Renato. Não. Eu vou dar exemplo para vocês. Eu acho que o Fábio Koff merece uma estátua. Eu acho que o Filipão merece uma estátua. Eu acho que o Lara merece uma estátua. E eu poderia elencar outros jogadores de igual importância que fizeram a grandeza do clube. Aí sim, você ter, e seria ter uma coisa muito legal, né? Seria um atrativo de turismo do futebol. Coloca no redor do Internacional teve. O Inter só tem o Fernandão e está errado. Eu não me lembro qual foi a gestão, mas alguém apresentou um projeto nesse sentido de colocar em todo o entorno do pátio do Beira-Rio. Olha, quem foi o Internacional? Se for para ter a questão, por exemplo, do Grêmio, né? Que o Ribeiro diz que o Renato é o primeiro. Faz uma estátua maior dele. O Boca claro, eu confesso que eu nunca mais vi. Faz uma de ouro, tá bom? Aí tu fica feliz, Ribeiro. Boca na eu confesso que eu nunca mais vi o Internacional. Tinha próximo do estacionamento, daquela região da Capela. Tinha as lajes ali, não é? Aquela lajota com um monte de assinatura, tinha até Pelé, de jogo da inauguração, nunca mais vi aquilo. Às vezes se perde no Aquilo foi um projeto que, inclusive, depois foi recuperado pelo na época, o Cláudio Distmann. Fez um trabalho de recuperação e o Internacional ajudou bastante. Observe o estádio Beira-Rio, tá? Vamos granalizar agora. Pô, vocês não acham que o Falcão tem que ter uma estátua? Claro, não, tem que ter sim. Claro, mas em vida. Dom Elias, Ricardo Figueroa Brander. Também. Né? Tem que ter uma estátua? Tem.
Tá, mas assim, a minha opinião é diferente um pouco. Entendeu? Ribeiro. Ídolos, grandes ídolos. Tá, vamos ouvir o Carlos agora. Minha opinião é um pouco diferente. Acho que o Renato mereceria até... É um personagem especial na história do Grêmio, merecia até o nome de um estádio em relação ao Grêmio, mas não agora. Acho que a história tem que ser uma relação com o futuro depois que o Renato passar a sua trajetória no Grêmio. Ele é técnico do Grêmio ainda, tem muita história, pode um dia ser dirigente, presidente, o que quer que seja, o próprio Fábio Koff. Acho que a pessoa tem que ter encerrado a carreira para depois. Eu vou te dar um exemplo. É isso? Eu não vou dizer isso, pode largar, abandonei a carreira, virei agora comentarista da Bandeirantes e não sou mais do Grêmio. Daqui a pouco ele tem uma estátua em relação a ele. Acho isso, por isso que o Falcão, eu acredito que nesse momento não vale. Acho que tudo bem, virou comentarista, mas ele pode um dia voltar a ser técnico do Inter. Ele não disse larguei o futebol. Daqui a pouco, de algum tempo, mais velho e senhor idoso lá, aí se faz uma homenagem. Eu vou dar um exemplo, só vou dar um exemplo até de personalidade diferente. Não condeno o Renato, ele é isso aí, ele é exatamente isso. Gustavo Kuerten, quando foi tricampeão de Roland Garros, um grupo de empresários em Florianópolis, eu estava lá, fez uma estátua maravilhosa para Gustavo Kuerten, de bronze, do artista plástico, tudo pago. Quando o Guga ficou sabendo, disse: eu não quero isso. Eu quero que as pessoas me aplaudam nas ruas, mas eu não quero estátua para mim. Eu não mereço isso aí. Eu posso um dia até ter uma estátua, mas eu não quero isso. A diferença de personalidade de Gustavo Kuerten e Renato. O Renato é diferente. Mas não dá para condenar o Renato porque era uma estátua. Não condeno, só estou dando um exemplo. Ele teve essa visão de que não era o momento. Depois, não sabia o que fazer, o que iria fazer. Eu queria uma estátua minha lá em Bagé, se o pessoal quiser fazer na Praça Esporte, lá no centro, pode fazer uma estátua minha. O teu ego é maior que o teu umbigo, né? Tu merece uma estátua aqui na entrada da Bandeirantes. Tu imagina eu chegando para trabalhar aqui, dou de cara com a estátua do Ribeiro Neto e venho pro estúdio com o Ribeiro Neto. Até porque se tiver uma estátua em qualquer lugar, vai ser apedrejada, entendeu? Então, Ué, mas é legal. Vai ser dinheiro pro outro fora. Eles agridem a estátua. Só tem um detalhe que é o seguinte, o que é a fazer uma selfie com a estátua do Ribeiro? Bom, a participação, o diálogo com a estátua deve ser melhor do que com... Mas a primeira estátua que fala. A primeira estátua que fala será de Ribeiro Neto aqui na entrada da Bandeirante. Exigir um áudiozinho, aperta o botão e fala 1 hora. Legal! O detalhe é o seguinte, a estátua é uma homenagem única. Eu acho que tu não pode banalizar uma estátua. Tu não pode banalizar uma estátua. E hoje o maior personagem da história do Grêmio, querendo ou não, é o Renato Portaluppi. É verdade. Tá, e daí? Daí que é a minha opinião. Posso dar minha opinião? Deixa. Mas não é, mas tu já vem me criticar, deixa só. Eu não estou criticando. Não é que não dá pra ter, o que o Daniel está querendo dizer é que não dá para ter 5, 6, 7. Mas eu não quero. Mas eu não quero. Tem que ser um ícone. Mas eu tenho vários ícones. O Grêmio não, mas ele é o maior de todos, é inegável. Não tem ninguém. Vai ser muito difícil superar esse personagem. Essa estratégia do Ribeiro de debate, tá e daí, é transformar a tua opinião num negócio desse tamanho. Deixa eu entender uma coisa. Como é que começou esse assunto da estátua do Renato? Ele pediu. Não, ele pediu depois da Copa do Brasil, da Comissão. Eu mereço uma estátua. Merece. Fazer o quê? Merece. Já merecia antes, agora pode ser. Merece até por essa... Eu esqueci de falar do exemplo que eu queria dar para vocês. Quem já foi a Berlim, não sei se você for a Berlim, já foi do magnífico, histórico estádio de Berlim lá, onde foram realizadas as Olimpíadas de 1900. Eu acho que é Estádio Olímpico de Berlim. Estádio Olímpico. Estádio Olímpico de Berlim. Lá, quem entra no complexo, né, vai ver que existem estátuas e bronzes de vários atletas que por ali participaram de vários eventos. Né? Bronze é diferente. Sabe, então, é um negócio maravilhoso para quem gosta de esporte, para quem gosta de história, assim. Pô, ver lá como é que o nome do atleta... Jesse Owens. Jesse Owens e outros tantos. E esse merece uma estátua lá. Tá, assim, então, assim, ó, é um negócio magnífico e é uma atração turística. Claro que sim. Sabe? É uma atração turística. Então, mas o universo, Ribeiro, é na Alemanha e são personagens da história da Olimpíada. Exatamente. E tinha um clube de futebol. Então, pela tua tese, não tem que ter estátua nenhuma. Não, parei. É um clube de futebol da nossa aldeia, de um galpão que é Porto Alegre. Não, se é pra colocar um monte de estátua, é melhor que não tenha mesmo. Sabe que o Boca faz um negócio que eu acho bacana na entrada do estádio, que é o rosto de cada atleta que fez parte da história do time. Também faz. Do clube, né? Faz uma homenagem legal. Eu sou a favor do memorial, né? Eu acho que tem que ter memorial. É verdade. Aí tu faz homenagem pra todo mundo. Mas o mais importante nesse papo do Renato aí é que não tem estátua no time do Grêmio. Ele tá armando o time com Ramiro, Bolanhos, Everton de falso 9, Fernandinho, ou seja, todo mundo se move, não tem estátua. E o Inter contratou um atacante anunciado
ontem no site oficial do clube, William Potker, que também não é estátua, também se movimenta, não é aquele paradão dentro da área. Eu se fosse tu, a primeira recomendação é que tu tem que se modernizar no teu vocabulário. Não é mais estátua, estátua é antigo. Agora, como é que é? Change, como é que é? Manequim Challenge. Isso aí, agora é Manequim Challenge. Tu não quer brincar de Manequim Challenge até 1h30? Gostei muito dessa contratação, gostei muito da forma como o Inter fez essa negociação. Ontem até ouvindo em algumas WhatsApp da vida, essas redes sociais e tal, 4 anos de contrato, né? O Inter comprou quanto por cento sobre 6 milhões? Quanto que é do Inter? A ideia era comprar 80%. 80%. Né? Eu acho 4 anos, né? Eu acho uma boa contratação. Eu também acho. Eu acho uma contratação. Nada mais é barato, né? Nesse país em crise que nós vivemos aqui. Mas eu achei uma boa contratação e principalmente a saída do. Davi, ele tem 23 anos. Ele jogou 4 partidas esse ano e fez 4 gols. Ou seja, um dos artilheiros do Brasileirão. Artilheiro do Brasileirão no ano passado. Gols. É uma ótima contratação. Meia verdade. Não. Essa é a verdade. Vamos contar a história Agora inteira. ele vai escrever a história dele no Inter, Ribeiro. E aí a gente vai avaliar ele. Vamos aguardar, né? Que anularam, Não é isso. Deixa eu só contar a história toda. Não é isso, Caquinho. Só Obrigado, Ribeirinho. É assim, ó. Eu respeito o momento, tá? Mas o momento não é tudo. Se o Inter contrata o jogador pelo momento, tá bem. E é verdade, ele fez, tá bem nessa temporada, fez 14 gols, se não me engano, ou 16 na 14. temporada. Campeonato Brasileiro do ano passado. Tá bom, beleza. Antes, no Linense, ele tinha feito 7 gols em 15, 16 jogos, tá bem. Mas o seu início é desprezível para quem faz gol, né? Se vocês verem o histórico do William Potker, desde o seu início lá no Figueirense, evoluiu, ele não fazia gol nenhum, 0. Tem passado que ele fez 0 gol. Lá no clube da Armênia, ele não fez nenhum gol. Ele podia ser reserva também, tem que ter informação. Mas eu me preocuparia se fosse o contrário. O cara começa com 20 e cai para 2 gols. Mas é por isso que eu digo, é o momento. Ele está evoluindo, então. O Inter contratou o Escoco, porque fez uma bela Libertadores da América pelo New Old Boys, e esqueceram de olhar para trás, o que ele era antes. Pode olhar o Nico Lopes também agora. Tinha um momento, a Libertadores. Mas o momento do Escoco não era bom. Não era tão assim. bom, não era ele foi contratado porque ele foi destaque pela Libertadores naquele da América. período, não. Fisicamente ele não estava bem. Eu vou saudar a contratação. Eu também acho. Não, eu também acho que foi uma boa contratação. Eu vou saudar pelo seguinte, o Internacional traz um jogador que se destacou e o Corinthians tentou contratar esse jogador, e nós estamos falando do Internacional, um clube que passa por sérias dificuldades financeiras, e a forma com que a negociação foi conduzida. Eu acho que tem que se dar um tempo para a direção do Internacional, se vai dar certo ou não é outra coisa. Mas pega um clube com uma herança ruim e consegue fazer uma negociação que encaminha um jogador que estava sem clima para ficar no Internacional, que é o Fernando Bob, e traz um jogador que ele necessita. Quer dizer, convenhamos, esse negócio foi muito pior para a Ponte Preta. Uma mexida que embora, uma negociação que mexe até com a energia da torcida. Pô, sem dúvida. Para aquele... mexe? Como mexe? Porque tava muita crítica em cima do Fernando Bob, cara. O jogador não podia mais entrar no gramado. Isso é ruim pro estádio, é ruim pra torcida, é ruim pro início de temporada. Atenção, Roberto Bela, arruma um negócio pro Paulão. Tá, mas o Paulão já melhorou. Dependendo da situação é que não tem substituto. O Paulão já melhorou, hein? Ele melhorou? Não, o clima dele já melhorou. Melhorou. O cara foi saudado lá em Cascavel. Lá em Cascavel não, mas em Cascavel é diferente. Não, mas ele já não foi mais vaiado no Beira-Rio no último jogo. Não, ele foi no primeiro. Mas o último jogo foi eu não tô entendendo, Ribeiro. Então dá para contratar mais um jogador? Dá para contratar o zagueiro, então, é isso? Ou vai inchar o time? Opa, o senhor, com todo respeito, o senhor me merece. Ribeiro, tu tá dizendo. Né? O que eu disse? Eu disse, não dá para inchar. O que o Inter tem que contratar? Um zagueiro, foi o que eu falei. Ah, tá bom. Entendeu? Um zagueiro. Aí tu quer que o Paulão vá embora e que se contrate um zagueiro? Não, eu nem quero que o Paulão, eu gosto do Paulão, não tem nada contra o Paulão. Agora, eu não te entendo mais. O Inter precisa de um zagueiro daquele, um Kahneman. Um xerifão. Kahneman. O Inter que acha o seu Kahneman. Esse é um jogador que atua mais pro lado do Potker, né? Exatamente. Mas boa parte dos gols dele ele faz na área. Aliás, ele entra na área
com poder de conclusão. Para reforçar e mostrar essa tua tese, a gente preparou, existe um site, para quem não conhece, Footstats, a gente pegou de lá, mapa de calor do jogador. O que é o mapa de calor? É onde a zona do gramado onde o jogador mais toca na bola, mais recebe a bola. E a gente separou aqui as 3 rodadas do Campeonato Paulista para mostrar para você aonde o Potker atua. Contra o Botafogo de São Paulo, Ribeirão Preto, contra o Ferroviário e contra o São Paulo, que inclusive a Ponte foi goleada no Morumbi. Todos os jogos o Potker atuando pelo lado direito do campo. Ele é mais jogador de lado do que o 9. Embora tenha 9 nas costas. Embora tenha o 9 nas costas. Eu acho que é uma contratação interessante. O Inter qualifica muito o grupo. Numa comparação, tá? Não estou comparando jogador com jogador. Característica do atleta, posicionamento em campo. O Rafael Sobis foi goleador do Campeonato Brasileiro. Ele era centroavante? Não. É centroavante? Não é. Não é. É isso Exatamente. Aí. O Potker É um atacante de movimentação. Este mapa de calor vai ser um... Mas tá mostrando ali, Ribeiro. Aonde ele atua. Ribeiro, isso aí é provado. Isso o jogador fez. Eu não sei por que tu está criticando o que o jogador fez. Não. O mapa de calor é a comprovação de onde ele atuou. Não, é que assim, ó. Não, a movimentação do cara dentro de campo. Deixa de ter má vontade. O centroavante da Ponte Preta é o Luca, ex-Corinthians, não era o Potker. Eu vou tentar, então, explicar. Não é, que tu tem má vontade com estudos de futebol e coisas. Não é brincadeira. É que não conta toda a história. Esse é que é o problema. Não, aquilo ali conta. Então deixa eu... Vou te provar que não. Usando o mesmo exemplo que eu dou a respeito dos dados estatísticos. Mapa de frio. Quando você pega o Footstats, e aí você vai ver o percentual de passes ou de tiros a gol corretos. O Footstats não mostra a qualidade do chute. Entende? Só um pouquinho. Tudo bem, mas não é o caso do mapa de calor. Aonde o Potker atua? Dentro da área, centroavante? Olhamos o mapa de calor, difícil, não é? É difícil. Posso terminar? Eu não deixo terminar. O mapa de calor não mostra a qualidade de onde ele atuou pelo espaço que ele ocupou, entendeu? Não mostra se... Porque ali... Põe de novo ali, Paulinho. Esse mapa de calor, ele é um pouco amplo pela parte direita. Porque só dizer, ele joga pela parte direita. Isso é muito simples. Tá? Aonde na parte direita? Atrás da linha da bola, na frente da linha da bola, perto da área, perto da área. Vamos interpretar de novo. Bota na tela aí. Escuro, onde ele está mais vermelho ali, é onde ele mais fica o maior tempo possível. Quem é maior, São Paulo ou Ponte Preta? São Paulo. Isso é muito Contra subjetivo. o São Paulo, a Ponte Preta jogou atrás da linha da bola. Onde está o Potker? Na linha do meio campo. Perfeito. Contra o Ferroviário, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta atacou. Aonde está o Potker? Na ponta direita, quase de ponteiro. Então, é fácil ler o mapa de calor para quem sabe ler. Tem que ser alfabetizado taticamente. A relação de passes. Você viu que estava eu não quero criar crise, mas uma coisa da estatística, Daniel, me permite. A relação de passes é a mesma para quem erra passes. Exatamente. Também. O cara que errou passes, o cara que deu os passes, mas não deu o passe, o limite, se ele foi bonito, se ele foi feio, se ele foi eficiente. Mas pelo menos tu tem o número de passes certos. Não, Caquinho, deixa eu Qual te é explicar. a tua dúvida? Vou explicar se tu novo, tem Caquinho. 5 passes certos e o outro não deu nenhum, ele já tem uma vantagem. Vou usar o cara que mais seja adora isso, que é o nosso tatiqueza aí, o Felipe Duarte. Felipe Duarte, o Footstats, ele identifica um chute que é bom chute, que vai ser gol, ou um chute que às vezes é atrasado para o goleiro? Porque isso é relativo. Responde. Não, Ribeiro. Assim, então não vale. Não, para isso que eu estou tentando explicar. Mas o cara que não chutou nenhum vai ficar 0. O que chutou 5, independente de ser um bom chute, pelo menos ele arrematou a gol. Pelo menos para mim não serve dado estatístico. Claro que serve, ele apareceu na frente do gol e colocou ela em direção ao gol. Aquele que entrou vai ser dado como gol. Nós estamos em 2017, eu acho que toda a tecnologia tem que ser muito bem utilizada. Tem que saber interpretar também. Aí que tá. Aí que tá. Bom, em resumo, utilizamos o mapa de calor para dizer o seguinte: o William Potker não é o centroavante. Pode jogar lá? Pode, assim como o Sobis já jogou, o Eduardo Sacha já jogou, o Luan vem jogando no Grêmio, mas não é o caso. Mapa de calor me enseja outras coisas. Tá bom, mas deixa para mais tarde, porque agora é isso que vai te ensejar. Tá na hora de calor, Daniel Oliveira. Isso aqui não é um mapa de calor, isso aqui é o próprio calor, meu amigo. Você esquenta a sua relação a 2, é ou não é, Luciana? É isso aí, é garantido para você, homem, independente da sua idade, muito mais satisfação na hora H e também fazer com que a sua parceira se sinta mais amada. Então aproveita que o carnaval tá chegando aí, porque o Ativo vai fazer a festa entre 4 paredes aí no seu relacionamento. Ele age rápido e é eficiente, e o Ativo começa a agir em 2 horas após ser ingerido e ainda
e vários dias depois. Isso é uma garantia que você tem. Todo mundo que tomou, aprovou, gostou e comprou de novo. E você também vai gostar disso. Ele é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. Então vamos fazer uma promoção especial nessa sexta-feira que está chegando aí o feriado, final de semana. Vai pra praia, já separa o lugar no carro para levar o kit de ativo. Com certeza. Olha, gente, tem o desconto da folia, tá? Parcelinha mínima e o primeiro pagamento só lá para abril. Boa. A entrega é grátis e sigilosa para todo o estado. Se você tá no trabalho, não tem problema, ninguém vai entregar essa caixinha vermelha lá. É uma embalagem discreta, tá? E ainda, quem ligar nos próximos 5 minutos comprando o ativo, ganha um presente surpresa na compra. Olha, gente, o presente é muito bom, então não perca tempo para apimentar sua relação, dar um up, recuperar o tempo perdido. Vamos aproveitar que tá aí o final de semana, o carnaval chegando, Isso e vamos aí. garantir esses momentos. 30810700, 30810700, porque chegar ao máximo, ao 100% na hora H, é muito bom, Daniel. Não é para qualquer um, por isso que tá aí o telefone na tela. 30810700, vá ligando 5 minutos e antecipe a folia do carnaval, ô Felipe Duarte. Eu quero saber se com o ativo meu mapa de calor vai ficar preenchido. Acho que vai, hein? Ribeiro Neto, uma dica pra ti. Vamos pro rápido intervalo e a gente já volta com mais Donos da Bola. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar. Como? O MEC acaba de lançar o MedioTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. Somente neste final de semana, condições mega especiais para o Festival do Apetenda. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil, com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Isso mesmo, aproveite a folia de preços no Festival do Apetenda. Ligue 4003-2740. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. Em 2017, você sai do aluguel. Faz Carrefour. A sua é fazer mais economia? É aproveitar milhares de ofertas? Faz da sua. Faz Carrefour. Cafés 50% na segunda unidade com o cartão Carrefour. Iogurtes e sorvetes 50% na segunda unidade. Começou o Carnaval da Economia. Agulha bovina 12,98. Linguiça suína Languiru pacote 11,80. Desodorantes e cremes dentais leve 3, pague 2. Smartphone Samsung em 15 vezes sem juros com a primeira paga pelo cartão Carrefour. Fevereiro começou com tudo na Chevrolet. Com tudo que você queria para finalmente trocar de carro. Fevereiro Fantástico Chevrolet. São ofertas, condições e bônus que você não imaginava encontrar em lugar algum. Olha só, novo Onix Joy só R$ 38.990 com parcelas de R$ 399. Novo Prisma 1.4 completo com parcelas de apenas R$ 649. Fevereiro Fantástico Chevrolet. Até quem você não imagina vai aparecer para aproveitar. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos ver a evolução das tecnologias de carros semi-autônomos. Vamos ver as projeções da marca do Leão para este ano. Vamos também falar na evolução do design dos automóveis. E ainda, as scooters estão ganhando espaço nos grandes centros urbanos. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá! Oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br. As melhores marcas estão na Savaralto, para quem prefere o melhor. E Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul.
É início de temporada, mas o departamento médico do Grêmio está lotado. O técnico Renato Portaluppi não pode contar com vários jogadores e tem alguém atormentando o ambiente tricolor. Ela está solta. A bruxa escolheu um lugar para morar neste começo de temporada, na casa do Grêmio. O nome dela? Lesão. Aliás, não é apenas uma, são várias. O principal desfalque para o time fica por conta do maestro pifador. Douglas, que passou por uma cirurgia no joelho e para por 6 meses. O Douglas foi uma perda lamentável, né? Muita tristeza, não só do jogador, mas de todos nós. Pelo que ele representa pro time do Grêmio, né? Eu sempre falei para vocês que é um jogador diferenciado. Dificilmente se teria um treinador no Brasil que não gostaria de ter um jogador como o Douglas. Douglas foi decisivo na campanha da Copa do Brasil do ano passado e agora, em 2017, estava jogando e fazendo o time do Grêmio jogar. De tudo a gente tem que olhar o lado bom, e o lado bom que eu olho que ele está aqui num grande clube, que ele está cercado de profissionais capacitados, tem tudo para ter uma ótima recuperação e em breve aí está com a gente novamente. Assim como aconteceu com Douglas, Edilson também sofreu uma lesão no treino. Um problema muscular tira o lateral das atividades por 15 dias. Seria possível evitar tantas lesões durante os treinos? A gente também, quando procura treinar muito parecido com o jogo, né? E o professor Renato pede muito isso, né? Até ele comenta, se treinar forte, vai jogar forte. Se treinar fraco, infelizmente vai jogar fraco, né? Outro jogador que para por um longo tempo é Beto da Silva, brasileiro naturalizado peruano que ainda nem jogou. Com lesão muscular, Beto da Silva fica fora dos gramados por 30 dias. E alguns jogadores do Grêmio procuram encontrar, neste momento, um lado positivo para o que está acontecendo. Tá com todo mundo 100% no início do ano, já é bom para ter uma base, já deixar todo mundo na ponta dos cascos para o resto da temporada, mas ao mesmo tempo abre bastante oportunidade para quem não vem jogando. E a lista não acabou, não. O centroavante Jael, com entorse no tornozelo, vai parar por 10 dias. Luan e Pedro Rocha serão poupados do jogo deste final de semana contra o São José pelo Campeonato Gaúcho. Com tantos desfalques, o técnico Renato Portaluppi reuniu o grupo de jogadores e fez um pedido especial. Tomar esse cuidado para que a gente não venha perder mais, né? Este é o pensamento no Grêmio. Mandar para bem longe o azar. E principalmente esta bruxa que insiste em ficar incomodando por aqui. Daqui a pouco, se for avaliar, uma lesão não tem muito a ver com outra, né? A do Douglas, rompimento de ligamento, a do Edilson foi uma lesão muscular, mas Lua assusta no montante. Né? Tendinite, Beto, o Pedro Rocha também. Foram 2 lesões musculares, né? Do Beto e a do Edilson, apenas. Pedro Rocha e Lua tendinite e o Douglas, infelizmente, a ruptura do ligamento. O que é interessante, bruxa ou não, das bruxas, tu deve gostar dessas coisas, né? Tu é meio mago, assim, tal. Felipe é teu bruxo, não é? Eu sou mago? Sim, tu gosta dessas coisas assim, transcendentais. Ele está criticando a questão das estatísticas. Não, pelo contrário, eu sou algo, né, muito mais... Tá no papel, tá escrito, eu acredito. Acho que tu é que é meio sobrenatural de Almeida. Eu adoro essas coisas, adoro fantasmas, essas coisas. O fato é que do Grêmio considerado, da nossa opinião, né, não é nem minha, que terminou a temporada, olha quantos jogadores saíram do time, né? O Grêmio desmontou o time campeão da Copa do Brasil por várias situações. O Kahneman está de volta, recuperou de gripe. Mas mesmo assim, por isso que eu acho válido o Renato testar o Everton na função do Luan. A gente está olhando as imagens de Grêmio e São José do ano passado. O Grêmio fez, de 2013, na verdade, 5-1. É do ano passado, Paulinho? Ano passado, 5-1 do Grêmio sobre o São José. Os gols... Vamos de novo, vamos de novo. O São José, o ano passado, ganhou do Grêmio. Esse aí é o jogo do ano passado. O Eliardo e o Rafael marcaram os gols do Zequinha. Foi aquele jogo que fugiu da curva, surpreendeu o Grêmio. Depois ele vai passar da última vitória do Grêmio, foi 2013, por 5-1. Mas esse é do ano passado.
Vale o teste também pelas oportunidades para jogadores que serão alternativas durante os jogos da Libertadores. Lá num jogo enrascado, daqui a pouco tu precisa do Fernandinho, o Everton mudar um pouco de posição. E tomara que nesse setor logo o Grêmio tenha todos esses jogadores. O Pedro Rocha, o Luan voltando desse problema aí, tendo o Bolanhos e também o Everton. Com esse quarteto aí, eu acho que o Grêmio fica muito bem servido. Mas bom que vá testando esses jogadores, movimentando, aproveitando o Campeonato Gaúcho para isso, né? Não é a hora do técnico, Renato, agora, né? É a hora do tático, Renato. Verdade. E a possibilidade de alternar não só o esquema, mas proporcionar outros jogadores em outras posições, dá um dinamismo maior ao time, né? E até na criação de alternativa. Daqui a pouco a mudança em uma peça só, sem a necessidade da saída de um jogador, mas só alterando o posicionamento, já permite uma outra maneira do Grêmio jogar. E o Grêmio vai tendo essa possibilidade. Pega, por exemplo, o Leonardo Moura, que é um jogador que já cria uma alternativa no meio. Tu pega o Ramiro, que do meio pode jogar para o lado direito. Isso acaba sendo interessante também para compor o grupo, né? Agora sim, a gente está olhando as imagens de Grêmio 5, São José 1. Lá em 2013, gols de Elano, Zé Roberto 2 vezes, Yuri Mamute, que vai jogar no Cazaquistão, e Bertolho. Bertolho. Rapaz. Só tem talvez se o Zé Roberto estivesse no grupo desses todos aí, seria bem servido num momento como esse. Só tem um jogador no lugar do Douglas. O jogador que o Grêmio tem que não dá para testar é o centroavante. E o Grêmio não tem esse jogador. E o Jael, inclusive, está fora. A gente nem citou a lesão do Jael, que lembrou agora. Eu não acho o Jael um jogador discutível, muito pelo contrário. Então, acho que esse jogador, de fato, o Grêmio ainda não tem. E o Grêmio queria o fazedor de gols. Em todos os jogadores que o Grêmio tem de frente são de movimentação, né? Não são jogadores de área. O João Batista até citou na matéria, o Jael está lesionado e a gente não lembrou porque não configura como jogador à disposição. A gente nem leva em consideração. Está treinando no grupo também aquele rapaz, o Lucas Coelho, não está de volta no Grêmio? Está de saída. O Grêmio está encaminhando uma negociação. Ficar, né? Não fica, não. Mas eu vejo ele nas imagens, vira e mexe, ele aparece ali treinando. Não, o Grêmio quer encaminhar um negócio. É dispensável para o Grêmio, né? Eu acho que quem vai ser testado na função do Douglas ainda será o Leonardo Moura, viu? Jogou assim no Santa Cruz, né? Porque ele é um jogador que pode fazer. Mas jogava aberto, né? Não era um cara centralizado. Ele jogava no meio sem ser o Douglas. Sim. Não adianta. Quem substituir o Douglas hoje vai alterar a forma do Grêmio jogar. Não tem. O Grêmio não tem um jogador com característica semelhante a ele. Não adianta. A gente até já discutiu isso aqui, não é o faz mais a do Michael do que a do Douglas, né? O Léo Moura jogou na do Ramiro. No Santa Cruz jogou na do Ramiro. Do Ramiro. Do Ramiro. Mas o Renato já fez isso em 2011, eu não me lembro por que ele perdeu o Douglas, foi por lesão, suspensão, e ele botou o Gabriel, lateral direito Gabriel, depois foi para o Inter, ex-Fluminense, ex-São Paulo, jogou no meio campo, não deu certo. Eu acho que o Douglas não tinha ido para o Corinthians, ele tinha saído do Grêmio. Não recordo, mas ele testou o Gabriel por ali e afundou, não deu certo, né? Então vai ser um desafio para o Renato realmente achar algumas peças, achar alternativas dentro do elenco para suprir as ausências que ele vai ter nesse final de semana. Eu penso que é complicado, queira ou não, é uma improvisação isso. O Grêmio já tem 2 jogadores titulares do meio campo que não estão, o Douglas por lesão e o Wallace que foi embora. Então, improvisar ainda um jogador acho complicado. Melhor tentar colocar o que tem do grupo de posição, pelo menos. Não tem nenhum. Mas o Bolanhos é do meio pra frente. Não tem nada a ver com o Douglas. Não, mas ninguém é igual ao Douglas. Que o cara tá dizendo, Ribeiro. Esse jogador ele é do setor, ele não é da lateral. Botar um meia no meio, botar um lateral na lateral, é isso que a gente tá falando. Eu acho que precisa ir embora. Eu acho que se adequa muito mais o jogador de versatilidade, que é o caso do Ramiro e o caso do Léo Moura, claro. Que podem fazer essa função. E ele até a função do o Grêmio não vai contratar outra peça para isso. Vai se cogitando? Vai, mas não agora. Primeiro diz que vai contar com o que tem, testar, avaliar, nesse primeiro momento de Libertadores. Vão utilizar jogadores que são mais versáteis. Que é arriscado se outro se lesionar ou se alguém toma uma suspensão. Tomara que não aconteça, mas se corre esse risco sempre. Eu tenho que fazer... É que o Internacional está num outro momento, mas até sobra, de repente, para o Inter, né? E principalmente para o Grêmio. Eu não posso entender alguns clubes contratarem a dupla Grenal não conseguir. Me desculpa. Vitória da Bahia está contratando a rodo. O Vasco da Gama contrata o Luiz Fabiano. Não consigo entender o que está acontecendo. Ainda mais o Grêmio que está crescendo de nível de competição. É a hora de se endividar um pouquinho. O que o Vasco tem a oferecer para o Luiz Fabiano? O risco de ser assaltado quando sai de São Januário, só isso. Para aí. Tem que arriscar um pouco.
Por isso eu fui crítico com o departamento de futebol, acho que os reforços não são suficientes porque o Grêmio vai encarar na temporada. Tomara que me calem, que dê a volta por cima, mas eu não vejo suficiência. O grupo da Libertadores, o grupo da Copa... Caco, faz o seguinte, a gente já volta para debater o Grêmio. Vamos antes com o recado de Ribeiro Neto. Tô aqui. Chega de mexer no roteador da internet porque o sinal caiu. Ligue 10315 e mude para Vivo Fibra. Vivo Fibra tem ultra velocidade, com mais estabilidade e mais qualidade. Ou seja, todo mundo na sua casa pode usar juntos. Séries, filmes, games, música, redes sociais, tudo ao mesmo tempo. E olha que oferta imperdível. Banda larga de 50 mega por apenas R$ 89,99 por mês no combo ilimitado. Consulte condições. Ligue agora 10315. Aproveite, olha o precinho, que barbata. Vivo Fibra é ultra velocidade, ultra estabilidade e o melhor de tudo isso, mesmo quando todo mundo usa ao mesmo tempo, você tem tudo à disposição e ainda tem Wi-Fi grátis, que é o que mais? R$ 89,99, meu bruxo. Vá correndo, Vivo Fibra, Felipe. Merece ou não merece, mas Sato merece, né? Vamos pro intervalo comercial e tem Band Motores nesse final de semana. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos ver a evolução das tecnologias de carros semi-autônomos. Vamos ver as projeções da marca do Leão para este ano. Vamos também falar na evolução do design dos automóveis. E ainda, as scooters estão ganhando espaço nos grandes centros urbanos. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá! Band Motores, oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra ofertaschevrolet.com.br. E Corolla 2017, cada vez mais irresistível. Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim, o MEC acaba de lançar o MedTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. A Renault lançou novos motores mais potentes e econômicos que trazem a tecnologia das pistas para as ruas. Motores que merecem um test drive especial. Passe numa concessionária e teste um Renault. Você pode ser sorteado para fazer outro test drive no Renault de corrida lá na França. Aproveite também toda a linha com taxa zero em 48 vezes. Ou linha Sandero a partir de R$ 38.990 com parcelas a partir de R$ 439. Somente neste final de semana, condições mega especiais para o Festival do Apetenda. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$ 120 mil, com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Isso mesmo, aproveite a folia de preços no Festival do Apetenda. Ligue 4003-2740. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. Em 2017, você sai do aluguel. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. Reta final do nosso Donos da Bola, eu interrompi o Caco e estava falando sobre contratações, né, Caco? Rápido só, Felipe, em relação à Copa do Brasil, o Grêmio não tem o mesmo grupo para a Libertadores, perdeu jogadores e é simples isso, né? Tem que contratar.
Pois é. Bom, o Grêmio vai seguir buscando reforço no mercado, o Internacional também, mas ontem uma boa notícia para o Internacional, a gente terminou o programa repercutindo isso, né? O julgamento estava acontecendo, o resultado saiu. O Internacional não perde nenhum mando de campo, poderia perder 10, não perde nenhum, mas também não foi absolvido. Vai ter de pagar uma multa de R$50 mil. Estão suspensas as duas torcidas organizadas, Guarda Popular e Camisa 12, pelo prazo de 12 meses. E o Veranópolis também foi multado em R$10 mil. Uma pena, na minha opinião, branda também achei. do que podia acontecer. Também achei. Como nós falávamos aqui, não daria nada, né? E não deu. Muito bem, as torcidas organizadas estão punidas. Eles estão proibidos de irem aos jogos? Esse final de semana agora em Passo Fundo, quem é que vai visualizar? Não, esse aqui estava na briga em Veranópolis. O controle é complicado. Quem vai fazer isso? Estádio visitante é complicado. Pois é. Para estádio visitante é. Bom, mas... E aí isso tira um pouco a responsabilidade do Inter. Agora olha essa cena, outra coisa. Eu sou totalmente contra esse negócio de violência. Tia. Olha, dá uma olhada no que é patético isso, tia. E tu pode ter certeza, né, Davi? Por isso que eu coloco muito na conta do clube. Coloco muito na conta do clube. Não é a primeira desses caras aí. Não é a primeira vez que eles se estranharam. Ou tu acha que nenhum deles já não brigou em estádio ainda? Claro que brigou, cara. Mas não acabou por aqui, né? O Alberto Franco, que é o procurador do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, disse que vai recorrer da decisão e um novo julgamento pode ser marcado para o mês de março. As primeiras semanas do mês de março. Outra coisa. Foi dada a condição para o jogo do Antônio Davi Farina, né? Sim. Tá aí, por que o Veranópolis vai ser punido? É verdade. Não, aliás, 10 mil é pesado pro Veranópolis. No julgamento, os auditores mostravam as imagens aéreas do Antônio Davi Farina e diziam, isso aqui, a condição do estádio, assim, não pode. Mas para aí foi dada a condição para o jogo. Não, Daniel, olha a condição, realmente, olha a condição do Antônio Davi Farina. Bom, então não deixa ter jogo, né? Ok, eu concordo contigo. Não tem. Aí o presidente do Veranópolis está lá, gente, mas vocês fizeram a vistoria. Exatamente. O Veranópolis está autorizado no próximo jogo diz o seguinte, para a torcida do Internacional não tem espaço aqui, porque é uma baderna, esses torcedores pode fazer. Fechar essa área. Não tem visitante aqui no meu estádio, não quero. Eu estou sendo responsabilizado. Se o torcedor acessar ao estádio, sentar, torcer e vibrar, qualquer estádio tem condições de jogo. O problema é que entrar para dentro de um estádio de futebol e ter que conviver com esse tipo de situação, aí nem arena e nem estádio gigante da Beira-Rio tem condições de suportar um negócio desse. Por isso que a punição maior tem que ser para esses aí que estão nas imagens. É isso que tem que acabar. Pois é, mas quem alimenta isso aí também tem que ser punido. Essa é a minha divergência. Essa é a minha divergência. Tem gente que alimenta isso. Não adianta, os clubes alimentam, cara. Aliás, para um pouquinho. O Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, os caras abrem porta do vestiário pra cara de organizada se reunir com o jogador. Na época que o Luciano Davi estava na direção do Inter, os caras invadiram o CT. Mas tu sabe o que a gente fez em 2011 ainda? Eu estava na administração do clube. Nós cadastramos 1.000 torcedores, não podia entrar nenhum, só entrava mais um se saísse um. Né? Então cadastramos 1.000 no Ministério Público, no GCRIM, na Polícia Civil e cobramos mensalidade desses torcedores. Se a prova de era uma cobrança, era um valor irrisório, mas se cobrava uma mensalidade, até porque nós não achávamos certo que o associado pagasse mensalidade, o sócio do interior lá do canto de Manaus, lá no Mato Grosso ou no Manaus, lá na Amazônia, pagando 20, 25 reais para o Internacional e o torcida organizada não pagando nada. Eles pagavam uma mensalidade e nós pegávamos esse dinheiro e usávamos esse dinheiro para fazer as viagens com ônibus e tal. Era uma forma de tentar equilibrar essa finança sem tirar dinheiro do cofre do clube. Tomara que isso não abra um precedente perigoso, tá? Esse tipo de decisão. Tomara que isso não abra um precedente perigoso. Daniel, o que eu vou deixar bem claro uma situação. Eu não acho que a Federação Gaúcha prejudique o Grêmio. Muito torcedor do Grêmio, até alguns dirigentes pensam dessa forma. A Federação Gaúcha prejudica o Grêmio. Não. Mas, quando se trata do Internacional, se passa a mão por cima, sim. Talvez pela sequência de títulos, é uma grife. Pode ter relação também com o presidente da federação, que é conselheiro do Internacional. Pode ter relação. Se passa a mão por cima do Internacional. E eu vou dar um exemplo para vocês. Final do Gauchão de 2014, torcedores do Grêmio quebraram cadeiras do Beira-Rio e arremessaram no campo. É horrível. O Grêmio foi punido. Perdeu o mando de campo. Estreou em 2015 jogando em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Parabéns, está certo. É isso aí mesmo. Só que agora... o caso é muito semelhante para pior. Você atirou pedra dentro do estádio e não perdeu o mando de campo. Por quê? Pancadaria, né? Por quê? É um descritério. É por isso que eu questiono sempre o TJD e o STJD.
É um descritério. Aí a punição, a punição que o Internacional sofreu foi a mesma do Grêmio que a Carol desfilou no gramado. 50 mil reais. Embora, né, um no STJD e outro no TJD. Coisas agora, completamente distintas. A guria não agrediu ninguém, né? Pois é, e a punição é a mesma. Dada com o pai. Mas se fosse Veranópolis e Passo Fundo, e o torcedor do Veranópolis trocasse pedrada dentro do estádio, a punição ao Veranópolis seria pesada. Aliás, a punição ao Veranópolis já foi pesada. 10 mil reais para o Veranópolis tem um peso muito maior do que 50 mil para o Inter. Se puniu o Veranópolis de uma maneira muito pesada para os cofres do clube. Não tem como comparar um ao outro, né? O padrão econômico, financeiro do Veranópolis é outro. O risco que o clube passa com relação a esse tipo de suspensão, se o Internacional tivesse perdido o mando de campo, já na segunda divisão, né? Perdendo o mando de campo, a torcida do Internacional tem que ter a lucidez que não pode fazer esse tipo de coisa, porque está prejudicando o clube, Tia. Está prejudicando o clube. Primeiro jogo oficial isso aí não do é ano. Torcedor, né? Os caras brigam entre si. É verdade. Pessoal, e nem deveria brigar com outra torcida. Verdade. O Donos da Bola vai ficando por aqui. Voltamos amanhã. Donos da Bola especial edição de sábado e aí na segunda-feira, neste mesmo horário. Abraço a todos.